Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tchim, tchim, na cozinha, mais um episódio para desbravarmos o mundo dos vinhos em seus diversos aspectos. Como essa bebida que está presente desde os primórdios da civilização e nos acompanha até os dias atuais, em vários momentos de nossas vidas, também se destaca na cozinha. E para nos ajudar nesse assunto, temos um convidado super especial. Vale ressaltar que essa é a primeira participação que acontece em nosso programa e esperamos que tenhamos muitas outras. Ele é o meu amigo Carlos Alberto. Fale um pouco de você para aqueles que nos ouvem. Olá, Alessandra, é um prazer estar aqui e uma alegria muito grande desse convite, né? E falar desse ingrediente e esse, além do ingrediente, muito importante, né? O meu nome é Carlos Alberto Mauro, eu tenho uma formação em gastronomia, especialização em culinária italiana, trabalhei muitos anos com consultoria de bares e restaurantes e atualmente me dedico a uma pesquisa da culinária de São Paulo, paulistana e paulista, do final do século XIX e início do século XX. Que legal, super interessante, hein? Olha, aguardamos essa pesquisa, hein? Vamos Oh, querer vamos saber lá, mais sobre isso. com certeza. Falando em vinho, então, já que estamos aqui para falar disso, nós sabemos que ele tem em sua composição álcool, um componente muito volátil. Então, aí vai a nossa primeira pergunta para você. Como esse álcool se comporta no preparo do alimento? Ó, o álcool, né, ele reage diretamente nos ingredientes salgados, principalmente, né? Ele combina muito bem na taça, mas na panela ele traz um sabor um pouco desagradável para levar para o comensal. Então, aí que entra a técnica dos cozinheiros, né? Porque todo chefe de cozinha é um cozinheiro acima de tudo, né? Então, as nossas técnicas. Então, tem várias formas de eliminação desse álcool. Nós sabemos que o vinho ele é composto, no caso do vinho, né, água, álcool, taninos e outros componentes. A água, ela tem seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar. O álcool, ele tem a 78,5. Então, ele evapora antes. Então, se nós colocarmos no processo de cocção, ele vai ter, por ebulição, a evaporação desse álcool, mas não totalmente, porque demoraria muito para eliminar totalmente. Quando a mamãe da gente fala assim, pode comer o prato, que ele foi cozido, ele não tem álcool, né? Era mentirinha dela, tá? Porque um pouquinho de álcool ainda ficou, né? E tem dois elementos que eles nunca saem, que é a acidez e o tanino. Eles ficam ali presentes, mas eles são muito importantes. Então, o álcool, ele vai ter um papel muito importante quando ele está ainda no seu estado in natura, né? Por exemplo, nas marinadas. Ele vai agir no sal que tem nas carnes, nas proteínas, vai agir também nos sais minerais dos vegetais e vai atribuir um saborzinho a mais. Ah, isso é ótimo. E aí nós percebemos o quanto realmente é, então, uma alquimia a cozinha, não é mesmo? Com certeza, ao pé da letra. Tem que entender até um pouco de química. Totalmente. A gastronomia, ela é química e física pura. Quem pensa que vai para uma universidade de gastronomia aprender a fazer belas cocções, pratos, tal, se engana um pouquinho no começo. Ele tem que conhecer a estrutura do alimento, saber como ele reage. Então, aí que entra a química, a física e outras ciências também. Nossa, isso é realmente muito interessante. Então, o que que você pode nos dizer? O vinho é um bom ingrediente para a nossa cozinha? Olha, eu vou começar com dois fatos que marcaram muito na minha vida, né? Porque falar só aquele ingrediente acho que é muito pouco.
Na minha infância, os meus pais, meu pai era de origem italiana e minha mãe espanhola. Então, o uso do vinho era comum no preparo dos alimentos. Então, naquela memória afetiva da gente, eu lembro minha mãe colocando vinho nos molhos, salsão, então ela dava aquele aroma, né? E o vinho, nossa, trazia uma coisa maravilhosa. E na década de 60, que é a minha década, né, muitos anos atrás, só existiam dois tipos de vinho. Era o vinho seco e o vinho suave. Não tinha essas classificação de vinho de fino de mesa, nada disso. Eram esses dois tipos de vinho. Só que o vinho suave, o que que era? Era um vinho seco aquecido de açúcar e até água. Se colocavam para dar uma suavidade nele. Então era vinho para homem e vinho para mulher. Então eles trabalhavam dessa maneira. E dava sabor, ele dava sabor. Lógico, um bom preparo, ele tem que ter o mesmo vinho que nós tomamos na taça, ele vai ser utilizado na cocção. Tem alguns cozinheiros que usam o mesmo vinho que está sendo servido à mesa, mas nem sempre a logística vai comportar isso, né? Um vinho mais elaborado, tal. Não vamos ter também uma segunda enoteca ali guardada lá só para o cozinheiro, né? E agora um segundo fato que para mim te dar essa resposta. Eu trabalhei com o Paulo Leves Bonfim, o príncipe dos poetas. E numa conversa sobre vinho, sobre o vinho na alimentação, né? Eu falei para ele: você gosta do vinho colocando no alimento? Ele me respondeu: o vinho está para o cozinheiro como a poesia para o poeta. Isso daí mudou a minha forma de pensar do vinho. Aí Nossa, eu comecei. bonito isso. É legal, né? Essa foi Muito bom. marca pro resto da vida, né? Na Sim. vida do Paulo Bonfim, né? Aquela voz forte que ele tinha, ele sempre de braços cruzados, né? E ele trouxe essa ideia para mim. Isso mexeu com o meu eu. Então eu percebi que o vinho ele não é simplesmente um ingrediente, ele é mais que isso, ele é a alma do prato. Ele deve estar presente para trazer ele à vida. O prato, às vezes, estava nas cinzas e o fênix renasce ali com o vinho. Ele traz aquele algo mais. Poético. Gostei dessa comparação. E isso me remete justamente à próxima pergunta que tínhamos aqui. Porque quando falamos em vinho, uma das coisas que dá vida ao vinho é realmente a acidez. Sim. Exatamente isso, a acidez, os taninos e o álcool do vinho, como eles então agregam esses valores a um prato? E até os seus aromas. Então, se nós iniciarmos pelos aromas, né, vai a nossa memória afetiva na hora. Quando eu abro uma garrafa de vinho que estou colocando na panela ou numa marinada, me reporta a minha infância. Eu lembro de um senhor português que tomava um vinhozinho num copinho muito simples, né? E da casa que eu morava, eu via ele fazendo isso. Ele até levantava a taça para a gente, né? O copinho mostrando, né? Em sinal de carinho, de respeito, né? E o aroma, ele é muito importante. Por quê? Porque nós vamos comer, se nós tamparmos o nariz na hora que você está comendo, você não sente o gosto, tá? O olfato é muito importante nessa hora. Então, ele acentua aquela vontade de você comer o alimento e o alimento pede o vinho. Tá? O aroma está muito presente nessa hora. A acidez, ela é muito importante para nós. Ela está presente na nossa saliva, né? Então, a acidez, ela dá equilíbrio, ela facilita a digestão. Nós precisamos da acidez. E no vinho, a acidez ela vai ajudar muito, principalmente nos crustáceos, peixes, né? Que tem aquele sabor mais forte, ele vai amenizar, acentuar. É comum num jantar, você está servindo, você dá o primeiro prato, o segundo prato, então você deu um peixe. Depois você vai entrar com uma proteína, uma carne, uma ave. O que você faz? Você faz um sorvete, sorbet, não sorvete. Sorbet é uma mistura de frutas
com ou não açúcar, água e congelado. O sorvete vai gordura. Então, a gente dá um sorbet de limão, de abacaxi, então ele quebra esse sistema. Aquela acidez ajuda na digestão, de limpar as papilas gustativas do comensal. Isso é muito importante, né? Porque o paladar humano, ele, até o começo do século XX, sabia-se de 4 itens só que nós tínhamos. Então, sabia que tinha o salgado, o doce, o amargo, o azedo. Aí, no Japão, se descobre o quinto sabor, esse chamado de umami. É o glutamato. O glutamato, ele, ele é um aminoácido. Ele está presente no tomate, nas proteínas, então ele dá aquele realce. Então você fala assim, realçador de sabor. Não, o glutamato monossódico, ele é sintético. O glutamato, ele é natural, é um aminoácido que está no tomate, está em outros vegetais também, mas principalmente nas proteínas. Então ele faz estimular as nossas papilas gustativas e fala assim, nossa, que sabor diferente, que coisa boa. Os pratos orientais, por exemplo, você percebe isso, né? E ele é muito importante para a nossa digestão também, né? Agora, o glutamato monossódico, ele é questionável. Dizem que no Japão os cânceres de estômago são relacionados a ele, tem estudos disso daí, né? Mas falando do glutamato em si, né? Ele agrega sabores, né? E o vinho é a mesma coisa em todas essas composições, do aroma, da acidez, principalmente a acidez. Porque a acidez e o tanino, ele não vai desaparecer nunca. Eu posso cozinhar, ferver, fazer o que eu quiser. Ele não vai desaparecer, ele vai estar sempre presente. E é o que faz a diferença, né? Pelo que você falou. Com certeza. E o tanino é importante também, ter aquele paladarzinho diferente, né? Ele é gostoso, aquele amarguinho, né? Só que o tanino é danado, ele briga com todos os ingredientes, viu? Ah, é? Então tem que ter Ele é cuidado. brigão. Ele é brigão. Então, quando chegar na mesa lá, o prato tem que estar muito bem harmonizado. Sim, que aí justamente para formar, né, o terceiro sabor, como eles dizem, quando está falando de harmonização, né? Por isso que o chefe de cozinha não deve brigar nunca com o sommelier. Não, tem que Ele tem que estar sempre em harmonia. parceiros, né? Tem que ser Senão ele parceiro. põe o tanino lá. Eu já vi, Mas não acontece. inclusive, um sommelier falando que é importante para o sommelier saber como o alimento é preparado para ele Com certeza. harmonizar. Quer dizer, não só Com o certeza. sommelier, qualquer pessoa. Porque Sim. você, O maître, principalmente. sim, porque quando você vai harmonizar o vinho com a refeição, ela tem que. Você não pode simplesmente, por exemplo, vou comer uma pizza. Qual vinho vai com pizza? Não, não sei qual vinho vai para. O que, que tem nessa Não tem como. pizza? Exatamente. Qual é o recheio dessa pizza? Ah, Até a massa, né? isso. Aí sim, depois disso, eu vou avaliar qual vinho vai ser melhor, porque não é qualquer pizza com qualquer vinho, por exemplo. Não, não, não. É isso. E até os A alquimia vai para além da cozinha, né? muito além. Muito além. Ah, isso é muito bom. Então, aí outro ponto que eu coloquei aqui, né, no nosso roteirinho, que dependendo da receita, uma coisa até que você já falou também da marinação, que a gente já vê o vinho também sendo utilizado no pré-preparo do alimento, como Sim, com que certeza. você falou de ser usado para marinar. Então, vamos falar um pouquinho mais voltado para esse assunto. Qual é o papel que ele exerce nesse processo? Atualmente, é sabor, atribuir sabor. Depois eu vou explicar o porquê atualmente. As marinadas, elas são preparadas de duas maneiras. Elas podem ser cruas ou cozidas. No Brasil se usa muito crua, né? Na França chama-se cru, né? que é crua, e cuité, que seria a cozida. Então, nas marinadas cruas se colocam vinho, que é um fermentado, e também um destilado, normalmente conhaque, além de pimenta em grãos, além de ervas, especiarias.
e se deixa nesse molho 24 horas, talvez até 2 dias, 48 horas, para se atribuir sabor a esse alimento. Nas cozidas, o que que se faz? Rapidamente se ferve o vinho com vinagre. Coloca-se ingredientes, deixa esfriar e deixa-se a proteína ou o alimento que for marinando, né, nesse produto. Também atribui sabor. São duas técnicas que são usadas. No Brasil se usa mais o cru, que é ela crua mesmo, né? No passado, por que se usava marinada? Era comum a carne de caça. A carne de caça era livre para todo mundo, né? Hoje nós temos regras, temos normas, nem se deve fazer isso. A carne de caça é diferente da proteína de um animal confinado. Não é castrado, tem hormônios, a morte é muito violenta pelo tiro, pela pedrada, o que for. Então, ela vai liberar hormônios que têm aromas e têm também sabor desagradável. Então, se colocava o vinho, vinhadalhos, né, com alho e tal, para quê? Para esconder justamente esse sabor desagradável, esse aroma desagradável. E quando ele fosse para a panela, já estaria mais cheirosinho para todo mundo comer, né? Ficava muito melhor. Ah, sim. E a ação do álcool é muito importante, porque ela reage sobre o sal. Como eu falei no início, a proteína ela é rica em sais. Então, ela vai agir diretamente no sal, trazendo sabor para a gente. Mas do passado para hoje, teve uma diferença muito grande nas técnicas de confinamento, de abate dos animais e até um período de descanso deles, né? Quando você abate o animal, não adianta você querer comer a carne imediatamente. Você vai demorar um pouquinho mais para ela dar uma descansadinha, tudo, e fica muito melhor para a gente comer. Tudo então interfere nesse processo. Com certeza. A gente tem que estar atento, ter essa atenção, inclusive ao Sim, que e estamos muito. consumindo e como, não é? Exatamente. Isso é muito bom saber, hein? Então, vamos, olha, vamos ter que sair daqui para Os segredinhos da cozinha. Por falar nisso, eu lembrei de uma coisa que se dizia antigamente. Não sei se é mentira, Hum, mas é verdade também que, por exemplo, o vinho ou qualquer coisa com álcool ajuda um pouquinho na maciez? Bastante. As fibras, o álcool, ele age nas fibras. É comum no sul não usar só sal e uma gordura para fazer um churrasco. Se passa também a cachaça. Além dela dar brilho no churrasco, ela também amacia aquela película que protege a carne. Então ela fica um pouquinho mais macia. Ele age, sim, sobre as fibras da carne. Ah, eu sempre ouvi falar. Por isso, vinhadalhos. Vinhadalhos é um exemplo, né? Eu ouvia falar isso e não tinha certeza. Em todo caso, eu sempre colocava. É sempre bom, né? Pelo menos um saborzinho fica, né? Não é? Ouvi dizer também que o vinho pode ser um excelente aliado no cozimento de arroz, de aspargos, alcachofras, dentre outros. Então, qual é o papel dele nesse momento? Aí é uma parte mais técnica, né? Então, o arroz, principalmente o arroz para risoto, ele é rico em amido. E o amido, ele tem um aroma forte e tem um sabor forte também. Por isso que no arroz nós colocamos temperos, né? Mas o arroz específico para o risoto, na Itália se usam 3 tipos: o arbóreo, o carnaroli e o vialone nano. A diferença é assim: o arbóreo é um pouquinho maior, o carnaroli é médio e o vialano é bem pequenininho. Mas o sabor é praticamente o mesmo. Quanto ao amido que ele solta, ele precisa soltar amido para dar aquela cremosidade no risoto, é muito importante. E o vinho, ele entra num papel, quando você está fazendo um risoto, se você vai refogar uma cebola picadinha, mas nós chamamos de brunoise, bem picadinha, mas bem picadinha mesmo. E entra o arroz depois, ele é refogado. O primeiro líquido que vai entrar é o vinho. Nós usamos mais o vinho branco, porque ele é mais ácido. Mas pode se fazer com barolo também, não tem problema nenhum.
Mas o vinho ele vai esfriar aquele refogado e também começar o processo de soltar aquele amido. Evapora o álcool, aí você coloca colocar conchas do caldo de frango, caldo de vegetais, o que você quiser para fazer o risoto. Eu uso em média 5 conchas, pondo uma a uma e mexendo, que leva uns 12 minutos mais ou menos até chegar no ponto ideal para se colocar os sabores, né, dele. Porque tem 3 técnicas italianas, que nós chamamos de battuto, né, sofrito e insapore. O battuto é o mise en place, é a cebola cortada, você vai pôr ali. O sofrito é o refogado. E o insapore é o sabor que você vai colocar nele. Então, o vinho já entra numa parte de insapore, trazendo para o risoto um gosto a mais, um sabor a mais. E na finalização, você vai sentir a diferença. Se você não colocar o vinho e trabalhar simplesmente com o arroz, ele perde qualidade. Nós temos que ter esse elemento ácido. Se for um cítrico, eu posso usar até limão. Pode, mas não dá o mesmo efeito do que o vinho branco traz para ele. Eu prefiro mais ainda os vinhos mais ácidos para isso. Já quanto ao começar pelo aspargo, o aspargo ele tem uma substância química que chama-se mercaptano. Essa substância ela dá assim um aroma, dá também um gosto metalizado. E não vai combinar com o vinho que vai ser harmonizado. Então, a maneira de se tirar essa substância, o mercaptano, é colocando-se ácidos, limão, mais o vinho. Então, o vinho, ele cozinhando no vinho, elimina boa parte dessa substância e não vai trazer para nós esse sabor tão conflitante com o vinho. A alcachofra também, ela tem a chamada cinarina. A cinarina, ela também é uma substância que vai dar aquele gosto forte na boca, até uma astringência, você vai perceber. E não vai combinar mesmo com o vinho. Ele vai chocar. A alcachofra é a pior de todas para isso. Então, o vinho ácido no cozimento, ele elimina parte dessas substâncias. A cinarina, ela no passado tinha até, não sei, deve existir até hoje, um aperitivo chamado Cinar. Não é marca. E ela tinha aquele fundo de amargo, doce ao mesmo tempo, confundindo as papilas gustativas e não chegava a resultado nenhum. E é o que acontece se você tomar o vinho com esses elementos, alcachofra e o aspargo. Ah, em tudo existe um porquê, um motivo. E outros vegetais também, então, poderiam receber esse cozimento, o vinho agregaria algo? Sim, sim. A cenoura, por exemplo, é extremamente doce. Se você fizer a cenoura, existe um prato italiano, chama-se carote al marsala. Carote é cenoura em italiano. Se nós cortarmos a cenoura em rodelas mesmo, e passar na frigideira com um pouquinho de manteiga e jogar vinho marsala e deixar ele deglaçar ali, deglaçar é jogar um líquido onde tem sabores na panela. Vai evaporar e vai ficar caramelizado. Chamamos de efeito de Maillard, essa caramelização. Ele dá um sabor muito agradável. Tá? Falando em deglaçar, existe eu gosto de contar historinhas, né? Não só pode, como deve. Um amigo, nós estávamos falando sobre o cardápio, trazer técnicas culinárias do cardápio. Então, puxado na manteiga, tá, e ele queria lembrar um termo e ele não lembrava. E eu comecei a falar vários termos para ele. Até quando eu falei deglaçar. Quando eu falei deglaçar, ele virou para mim e fez: não é essas coisas de bolo. É prato salgado, né? Aí nós explicamos para ele: não, deglaçar não é o glacê, né? É uma técnica que se usa quando você tiver uma proteína, você vai colocar numa frigideira, aquele frito que fica, assim, sabor que fica na frigideira, você joga um líquido. E
normalmente é um vinho, né? Para tirar, e vai formar um molho, um fundo, alguma coisa que nós podemos trabalhar ainda com esse sabor, né? Então é importante conhecer técnicas, mas também é importante a gente ter um paladar aguçado, Ah, sim, atenção no paladar é tudo, né? com certeza. E quando você falou que deglaçar é esse bailar ali quando põe o vinho, eu já imaginei você com a frigideira com aquelas cenourinhas cortadas em rodela e balançando assim, elas saltitando na panela. Sim, jogando para o alto, né? Vamos saltear, né? Vamos saltear as cenourinhas, né? Mas essas técnicas todas, elas são usadas justamente para atribuir sabor. Por exemplo, você pode deglaçar um prato, mas você pode também desgraçar o prato, colocando vinhos errados e não dá certo. A flambagem, flambar, por exemplo. Se você vai flambar porque flambar é colocar um destilado, normalmente de alto teor alcoólico, um conhaque, um rum, whisky, e o fogo vai diretamente agir e vai formar chamas. Já deglaçando, já é um processo de evaporação. São processos diferentes. Então, por que eu flambo, por exemplo, o champignon antes de ir para o estrogonofe? Para atribuir a ele sabor e mexer também com os ingredientes que tem o salzinho dele, tudo lá dentro, o álcool está agindo e tal, vai despertar o cogumelo para ele explodir na sua boca em sabor. Senão, ele seria uma esponja que você estaria comendo. Ah, dessa eu não sabia. Porque o cogumelo não se lava, ele se limpa simplesmente. Ele é uma esponja, ele absorve, né? Então, ele absorver somente os molhos, ele perde também a característica dele. Então, ele é flambado justamente para ele despertar e trazer o sabor dele. Falar, eu existo também, estou aqui. Ah, que legal! Informação nova para mim. Poderia também deglaçar o cogumelo ou não faria nenhum sentido? Olha, deglaçar não há necessidade. Ele é colocado já com esse pré-preparo, né, flambar, e ele vai absorver parte do sabor. Se eu colocar para deglaçar, ele vai trazer todo o sabor do vinho dentro dele. Então Ah, já não vai ficar tão agradável. É melhor flambar. sim, entendi. Então, para cada técnica, um resultado. Por isso é importante conhecermos o que elas nos oferecem. Muito bom. Então, agora já até meio que entramos, de certa forma, em algumas finalizações, né? Uhum. Qual é o papel do vinho nas finalizações? E aí falamos de molho e até no próprio prato. Então, o vinho nas finalizações, como eu vou usar molho, estou fazendo um molho, ele não é o vinho em si. Ele não é o vinho que foi preparado. O vinho preparado, que foi deglaçado com as ervas, ele vai ficar à parte. Ele vai entrar como um componente, um ingrediente do molho. Ele vai atribuir sabores, ele vai atribuir textura, ele vai aromas, ele vai trazer. E na finalização, eu vou reduzir esse vinho a tal ponto que eu possa colocar no prato, aí entra a lei da física, ele vai ficar em pé, né? Então eu vou colocar gotinhas, o homem, o ser humano é visual. Ele quer ver a coisa bonita. É diferente você jogar uma comida num prato e você arrumar essa comida no prato. E na finalização, essa mistura ela é muito importante, porque entra o aroma, entra o sabor, entra o visual. Então, é um conjunto que vai trazer a satisfação do comensal. Ah, a comida é assim como o vinho, deve agradar aos sentidos além do gustativo. Eu até fiquei sabendo que portugueses colocam vinho no prato de sopa quando estão comendo. Sim, de manhã, eles esquentam o vinho e comem com pão no café da manhã. Esse é uma sopa de vinho. Isso é pão com vinho quente. E na sopa, também no inverno mais rigoroso, não só o vinho, também destilados que eles usam, como a bagaceira, que é um destilado da uva, né? Também se usa na sopa para que o álcool provoca calor, um calor assim momentâneo. As gorduras elas dão um calor por um período de tempo maior,
Mas o álcool ele dá aquela sensação de calor, porque ficar numa neve lá 3, 4, 6 graus negativos não é brincadeira, até mais, né? Não é brincadeira. E o álcool ele tem essa relevância. O álcool não congela, né? Então, eles vão se aproveitar dessa situação. Mas é saboroso colocar vinho, principalmente o vinho tinto. Os vinhos portugueses, eles são bem tânicos, são bem fortes, né? E teores alcoólicos chegando a 13%, né? E ele vai trazer um calorzinho bom e um sabor agradável também. Eles usam um tipo de uva lá, chama-se trincadeira. Até eles têm uma brincadeira lá que eles falam assim, ó, trincadeira ou trincadeira, por causa de ti quase faço uma besteira. De tão forte que ela é. Ela é bem forte mesmo. Então, eu considero um alimento, um alimento. Sim, antigamente era mais comum o seu uso como parte da alimentação. Ouvi dizer que até hoje, nas regiões que o veem como alimento, é mais raro existir alcoolismo, Sim. porque o consumo, embora diário, é equilibrado. Então, você falou daquele processo do vinho por causa da acidez, que ali luta um pouco com o sal. E no caso de pratos doces, o vinho Ah, também vai bem? aí é o casamento perfeito. O álcool, ele está muito bem com açúcar, porque ele contém açúcar. E o vinho, com os taninos, acidez, tudo a combinar muito bem. Você pode usar ele cru, em frutas, é muito comum. Na Espanha mesmo se usa muito, se colocar até no gazpacho, que é uma sopa fria, se coloca um pouco de vinho, xerez, né, para dar um sabor a mais. Em Portugal se faz o abacaxi com vinho, mas uns lugares coloca-se açúcar, outros lugares não, é delicioso. Eu era criança, eu comia e nunca morri por causa disso. Hoje em dia, pode tomar álcool, mas naquela época não valia tudo. Era muito gostoso. Na França, né, Pievan, a pera cozida no vinho tinto mesmo, ela fica bem escura, fica bonita, né? Com especiarias, canela, né? É, com açúcar ou sem açúcar, com mel, o que for, ela fica deliciosa. Tanto com manteiga, vinho, manteiga e cozinhando a pera. Mas também existem outros processos. Tem também, por exemplo, uma sobremesa italiana, o tiramisu. Tiramisu aqui no Brasil se faz com biscoito de champanhe, eles vão ser embebidos em café com vinho marsala. Depois nós vamos fazer um creme com queijo mascarpone. Mascarpone é um queijo que vem logo depois do chantilly. Então é um queijo muito saboroso, muito leve. Eu, além de usar o mascarpone, eu ponho também chantilly, misturo junto. E gemas e ovos. É batido, fica airado, então fica um creme muito leve. Então vai, os biscoitos, como se fosse um pavê, esse creme, e finaliza com cacau em pó, que é chocolate sem açúcar, polvilhado por cima. É uma sobremesa deliciosa. Ai, me deu Legal. água na boca. Tô morrendo de fome agora. Não deixa para ninguém, né? E no sul do Brasil, o nosso sagu com vinho também, que é muito saboroso. Sagu é a goma da mandioca, fica, eles chamam até o caviar da mandioca, né? Que fica aquelas ovinhas, e cozido com água, açúcar, especiarias e finalizado com vinho. Então dá aquele sabor gostoso que fica do vinho. Então o vinho ele é versátil para sobremesas, né? Mais uma historinha, eu tinha uma tia, ela era espanhola, e minha família é de Jaú. Quando eles vieram da Espanha, fim da Segunda Guerra Mundial, eles ficaram sediados em Jaú, interior de São Paulo. E ela tinha um hotel lá. Quando ela teve a Segunda Guerra Mundial, veio para São Paulo, resolveu fazer um hotel também aqui em Higienópolis. Ela era uma banqueteira, mas de mão cheia. E um certo dia aparece um cliente assíduo lá e fala: Dona Soledade, nós queríamos que fizesse um banquete para hoje às 19 horas. Isso eram 15 horas da tarde. Para um cozinheiro, ele fala assim: tudo bem, o problema é a sobremesa. Porque a sobremesa depende de gelar, de dar textura, pegar sabor, é mais complicado. O prato salgado é rápido de fazer. Aí ela concordou, fez o prato, tudo, e antes da sobremesa, que é o primeiro que se faz. Ela falou: o que você vai fazer? Eu vou fazer sonho.
Falei, nossa, sonho? Eu falei, vou fazer um sonho. Eu tive uma ideia, fazer um sonho com sagu de vinho. Essas taças de champanhe, antigamente, não era que nem de hoje, são compridinhas, elas eram abertas. Ela pôs esse sonho, que o sonho ele tem um processo assim, você assa e depois frita. Se você fritar ali diretamente, ele fica cru no meio. Então ele tem que ser assado antes. Então ela assou, fritou, ele ficou lindo. E recheamos com o sagu de vinho. Bom, o banquete ocorreu, foi tudo bem. No final, o senhor procurando falou, dona Soledade, o banquete estava maravilhoso, olha, a comida maravilhosa. O único problema foi a sobremesa. Ela falou, olha, pela falta de tempo, não, 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 não se desculpe. O problema foi o seguinte, quando eu chegar em casa e falar para minha mulher que eu comi essa delícia e não levei nada para ela vai me matar. Sobrou um. Foi um sucesso. Eu também iria Tá vendo? matá-lo. O vinho salvou a vida do coitado. Tá vendo? Então, a mesma É muito bom, né? transforma. Nossa, então também estou vendo, Carlos, que ser chefe para você não é só uma questão profissional, é sentimental, vem desde a infância. Com certeza. Eu nasci na cozinha, praticamente, né? Todos os familiares quase tinham o dom da culinária, né? A gastronomia não, porque não existia até na época, mas da culinária todos cozinhavam muito bem, meus tios, tudo, é muito bom. Tinha um tipo que a cantina. Ali já vai nascendo o sentimento, né? Ah, com Então, certeza, com existe a certeza. gastronomia, é o primeiro despertar. Tá no DNA, né? O meu pai não queria que eu fizesse gastronomia. Ele queria que eu fizesse contabilidade. E eu fiz, só para Acaba, satisfazer o seu ego, né? Entreguei o diploma para ele, mas a gastronomia falou mais alto. tá vendo? Porque você ali na cozinha o tempo inteiro, vendo os seus familiares, com todas essas histórias. Quem não se apaixona, não é mesmo? Aí É tem que verdade. trabalhar com isso, porque aí não é mais só trabalho. Você está Não, não é prazer. vivendo. É que eu falo, eu nunca trabalhei na vida, sempre foi prazer. Então, eu não sei o que é trabalho, sempre é um prazer. Que todos nós possamos realizar os nossos sonhos nas nossas profissões, não é mesmo? Com certeza. Muito bom, né? Ai, e o vinho se mostrando mais uma vez um parceiro maravilhoso, mas com muito cuidado, precisamos saber como usá-lo para que realmente esteja em harmonia com o que estamos realizando. É isso que você tem a nos falar, Carlos? Nos fale alguma Com certeza. Nós temos uma regra na gastronomia que fala que menos é mais. E o vinho se enquadra principalmente nisso. O menos do vinho vai trazer o mais para nós. E no consumo também. Menos é mais. Quanto menos você tomar, mais você vai curtir esse momento maravilhoso. Porque ele é uma bebida alcoólica, então todo cuidado é pouco. Exatamente. E apreciar, você precisa estar com todos os sentidos equilibrados e atentos. Perfeito. E se beber, não dirija. Com certeza. Gostaria de falar mais algo para o nosso encerramento? Olha, eu gostaria de agradecer a você por esta oportunidade de falar um pouquinho sobre a gastronomia, sobre o vinho, sobre até a minha história, um pouquinho da minha história, né? E deixa para nós uma alegria de saber que tem pessoas que se preocupam com elementos que no passado foram esquecidos. O vinho era esquecido, não tinha tradição no Brasil. De 20 anos para cá é que ele ressurgiu das cinzas, né? Mas essas pessoas que valorizam essa bebida tão importante, que traz para as pessoas alegria, felicidade, e é isso que nós precisamos: comer bem, viver bem e ser feliz, não é verdade? E ficamos com aquela frase do Paulo Bonfim, né? O vinho está para o cozinheiro como a poesia está para o poeta. Que maravilha! Muito obrigada, Carlos Alberto, pela sua participação. Essa conversa foi para lá de boa. Tenho certeza que os ouvintes também apreciaram e vão compartilhar com os amigos esse programa Sintonia do Vinho.
Que possamos fazer muita poesia em nossas cozinhas e aproveitar ao máximo o que todos esses ingredientes, todos esses aromas e sabores têm a nos oferecer. Tchim, tchim.